Bom dia aos seguidores da PropterCast aí. Hoje a gente está recebendo aqui o Pedro Leitão, que é um educador, que é diretor do Instituto Docton e do Instituto Ensinar Brasil. E o Pedro também é candidato a prefeito do município de Caratinga. Pedro, seja bem-vindo. É um prazer imenso a gente te receber aqui na Propter. E inicialmente a gente vai falar um pouco da Propter, os nossos projetos aqui. Depois você vai falar sobre a nossa parceria. Tem mais de 30 anos que eu convivo com você lá na Docton. Eu gostaria que você falasse um pouco e em seguida você fala sobre as suas propostas como prefeito de Caratinga. Seja muito bem-vindo aqui na Propter. Tá? Ô Joel, um prazer estar aqui na Propter. Eu conheço a sua trajetória de muito tempo e para mim é uma honra estar aqui conversando com você, pela sua trajetória, pelo que você acumulou. Joel é professor na faculdade, é um professor muito lembrado dos alunos, para quem não sabe, é um professor exigente, mas é um professor que marca a vida dos alunos. Eu acredito na educação, aquela educação que marca, que a gente leva para a vida, e o Joel tem essa vocação. E também foi diretor financeiro nosso da Docton, ajudou muito a instituição, é uma pessoa leal, uma pessoa competente, uma pessoa exigente. Então, Joel, para mim aqui é motivo de muito orgulho estar conversando com você. Tá, eu estou recebendo um irmão hoje aqui, tá, Pedro? Então fica bem à vontade, você sempre será muito bem-vindo aqui na Propter, tá? Pedro, eu vou começar aqui o nosso bate-papo falando dos nossos projetos na Propter aqui. A Propter é uma contabilidade hoje que é uma contabilidade 100% digital. Só para você ter ideia, nós não temos hoje papel aqui, nós não temos arquivo físico. E nós aqui, hoje, nós estamos dentro de um grupo selecto no Brasil, dos contadores Masters, que representa 2% dos contadores do Brasil. Então a Propter hoje está num nível muito alto em relação ao que está acontecendo de mais moderno na contabilidade no Brasil. A Propter, além de prestar um serviço de contabilidade digital consultiva, a gente tem outros produtos aqui também. Nós ofertamos aqui endereços virtuais, por exemplo. Se você quiser abrir uma empresa lá na Avenida Paulista, a gente abre uma empresa para você. Tá? Se você quiser abrir uma empresa no Rio de Janeiro, a gente abre uma empresa para você. Outro produto que nós temos aqui é o BPO financeiro. A gente terceiriza o financeiro das empresas, tá? E onde a empresa recebe vários benefícios. Inicialmente ela vai ser, o financeiro dela vai ser dominado por pessoas especialistas em finanças, com tecnologia de ponta e com custo de 50%, tá? Outro produto que a gente faz aqui é registro de marca. A gente, desde a confecção da marca até o registro no INPI. E nós temos aqui também o certificador, certificado digital que a gente faz aqui dentro. Hoje a Propter não é mais uma contabilidade só, ela é uma plataforma de negócio para atender, na verdade, diversos clientes aqui. Hoje nós estamos em 10 estados brasileiros, tá? Nós processamos mensalmente aqui 10 mil folhas de pagamento, né? Em torno de 120 mil folhas de pagamento por ano. Nós processamos 120 milhões de impostos por ano, tá? E nós hoje temos 800 clientes que estão nesses 10 estados. E agora a gente acabou de adquirir uma unidade lá em São Paulo, no bairro de Pinheiros, de São Paulo. E até o início do ano a gente vai adquirir a segunda unidade de São Paulo, que é no bairro da Barra Funda também. As negociações já estão bem adiantadas e a gente está ampliando por São Paulo. A gente vai continuar ampliando Caratinga, mas a gente está ampliando para São Paulo, porque hoje o que acontece de mais moderno e mais atual na parte contábil está no estado de São Paulo. Então a gente está migrando uma parte do nosso atendimento lá em São Paulo. A gente acabou de adquirir essa unidade e a partir de janeiro provavelmente a gente vai adquirir a segunda unidade. Joel, mas evoluiu muito a contabilidade, né? Assim, daqueles escritórios tradicionais de contabilidade para o que você fala aqui da Propter, que é uma plataforma, né? Quer dizer, um outro conceito, um conceito digital. Essa evolução ela foi muito rápida e acompanhou assim as novas tecnologias. E hoje você acredita que estando aqui em Caratinga você tem condição de prestar serviço para qualquer empresa no Brasil na mesma qualidade que qualquer escritório de contabilidade?
Deixa eu te explicar. Hoje, Pedro, nós já atendemos 10 estados brasileiros. Nós temos cliente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, nós temos Rio de Janeiro no Espírito Santo, temos cliente no Rio Grande do Sul, temos cliente em Santa Catarina, no Paraná, em Maceió, em Alagoas e na Bahia também. Então, ou seja, nós estamos em 10 estados brasileiros. Isso aí, não temos dificuldade nenhuma de atender o cliente lá. Justamente por causa da inteligência artificial e justamente por causa das ferramentas digitais que a gente tem aqui hoje. Tá? Hoje nós temos ferramentas digitais que a gente não faz nada manual mais. Então, nós temos ferramenta, por exemplo, o Instituto Docto. Nós entramos dentro do financeiro da Docto e importamos informações todas para cá. Todas para cá. O médio empreendedor, nós temos ferramenta para ele. O pequeno empreendedor, nós temos um aplicativo também que a gente, ou seja, não tem mais fluxo de papel aqui. O fluxo são de arquivos hoje. Tá? E as nossas ferramentas que formam um ecossistema digital contábil, ela permite a gente atender qualquer estado brasileiro. Tá? Que tem que ter uma internet e uma câmera e mais algumas coisas que a gente instala diretamente. A maioria hoje dos pequenos empreendedores, a gente instala um aplicativo no celular dele e ele tem um controle financeiro tanto das receitas como das despesas no celular. Também é um instrumento de gestão financeira para ele. Tá? Ou seja, deixa eu tentar te explicar quando você fala da antiga contabilidade. Hoje no Brasil tem 3 modelos de contabilidade, Pedro. O primeiro modelo, que ainda 90% dos contadores são sem, é a contabilidade tradicional. Ela processa impostos e processa folha de pagamento. Hoje tem contabilidades no Brasil, em São Paulo, provavelmente a Contabilizei de São Paulo, ela tem 60 mil clientes, pequenos empreendedores, e ela tem uma vantagem em relação à contabilidade tradicional, precificação baixa. Entendi. Tem contabilidade por R$ 99,00, mas só de empresas do Simples Nacional. Entendi. Tá? Ela não atende outro regime tributário. Ela faz por volume, né? Por atacado. Por volume. Inclusive essa empresa Contabilizei, ela recebeu o ano passado 400 milhões de investimento num fundo americano por 50% das cotas dela. 400 milhões de reais. E aí o terceiro modelo é o que a gente adota aqui, que tem um movimento lá em São Paulo e lá em Vitória, que é de contabilidade digital consultiva. O que é uma contabilidade digital consultiva? É uma contabilidade de uso intenso de tecnologia, internet de alta performance, ferramentas digitais de alta performance, equipamentos de tecnologia de alta performance que permite você entregar mais rápido. Só para você ter ideia aqui, com a implantação da contabilidade digital consultiva, antes aqui a gente fazia para cada um colaborador, a gente tinha 7 empresas. Hoje, para cada um colaborador, nós atendemos 18 empresas. E a gente quer passar para 25. Ou seja, você ganha na produtividade. E você processa muito mais rápido. Aí você tem tempo para quê? Para adotar uma consultoria estratégica, uma consultoria financeira, principalmente para o pequeno empreendedor que precisa muito. Tá? Com isso, o que acontece, Pedro? Você passa a ter mais tempo para aproximar do cliente. Deixa de ser um contador executor para ser um executor que está perto do cliente para ajudar ele a tomar a decisão. Isso aí, aqui na própria, é uma coisa que é muito clara nesse sentido. E aí, essa metodologia que a gente criou aqui, nós estamos agora replicando nas outras unidades, tá? E que está dando muito certo também. A gente tem aumentado a produtividade, com isso a gente tem um ganho, um resultado também no final que permite que a gente adquira, que a gente tenha um resultado financeiro para fazer novos investimentos também, tá? Mas eu sei, igual você falou, evoluiu muito e a própria, assim, a gente hoje, nós trabalhamos com alguns pilares aqui. Agilidade é um pilar, precisão, segurança da informação, otimização do tempo, facilidade, nós trabalhamos para facilitar a vida do cliente, do nosso colaborador, e resolutividade. Inclusive, assim, a gente remunera os nossos colaboradores pela capacidade de resolver. Quem tem capacidade de resolver, resolve mais coisas mais complexas, é remunerado. Aqui nós temos um teto mínimo de remuneração, mas o teto máximo é o colaborador que vai fazer de acordo com o engajamento dele. Tá? Então a própria,
ela é uma contabilidade hoje que ela está usando a metodologia das melhores contabilidades do Brasil, mesmo estando em Caratinga. E nós temos orgulho de ser de Caratinga, porque nós completamos esse ano 30 anos. Joel, e eu vejo que é uma tradição de Caratinga, né? Até porque aqui a nossa faculdade foi uma das primeiras faculdades de ciências contábeis em toda a região, né? Foi de 72. Então muita gente vinha de Ipatinga para fazer contabilidade. E eu fico orgulhoso de ver que você, na verdade, acompanhou todo esse processo e conseguiu evoluir e acompanhar a evolução do segmento. E é a prova, talvez, Joel, de que Caratinga tem um potencial muito grande de negócios digitais. O fato de estar em Caratinga, de às vezes estar distante de uma capital, não impede que você tenha negócios que concorram, e a gente está vendo muita gente aproveitando isso, mostrando que Caratinga tem talentos e que o digital vem para poder, na verdade, oportunizar que esses talentos cheguem aos grandes mercados. Ô Pedro, quando você fala desse assunto aí agora, eu me reporto, por exemplo, que eu tive a honra de fazer minha primeira graduação aqui na DOC, que era a antiga Facicom. E quando eu fui fazer as minhas especializações, fazer meu mestrado, eu não tive dificuldade nenhuma, mesmo estudando aqui. Tá? Então, assim, nós temos a tradição na área de educação. Você sempre foi Caxias, João. Você sempre foi Caxias. Pois é. Mas, assim, eu acho que a gente, assim, talvez seja um nicho que Caratinga pode trabalhar, assim, identificar os talentos e a gente exportar a mão de obra qualificada ou exportar ideias. Por exemplo, a própria está exportando ideias, metodologia de trabalho. A gente está chegando em São Paulo, eu estou falando de 2 bairros assim, praticamente nobres de São Paulo. Não, Pinheiros é um bairro muito Pinheiros nobre. E Barra Funda. Uhum. Tá? E lá não são empresas, unidades pequenas. É uma unidade com 250 clientes, é uma unidade com 450 clientes. E a nossa metodologia aqui está anos-luz à frente deles. Então a gente está conseguindo implantar a nossa metodologia de trabalho, a gente tem conseguido aumentar a produtividade, e com isso eu queria te falar também que eu até, quando eu falei da própria, a própria também tem um diferencial em relação às contabilidades tradicionais. Nós temos aqui, geralmente, uma empresa de contabilidade, ela tem os departamentos que são tradicionais. Departamento contábil, departamento fiscal, departamento pessoal e o departamento societário e regulatório. Tá? Aqui na própria nós temos mais 2 departamentos. É o departamento de sucesso do cliente, que ele visita os clientes, estimula o uso das ferramentas digitais e faz prospecções. E temos o departamento de marketing próprio nosso. Porque sem investimento em vendas e marketing, a gente não conseguiu crescer. A gente só conseguiu chegar nessa etapa, a gente conseguiu concluir essas etapas de crescimento em decorrência de investimento justamente em vendas, que é o sucesso do cliente, e investimento em marketing, que a maioria dos escritórios não tem esses 2 departamentos. Isso que permitiu, e a gente está fazendo investimento maciço nessa área. Nós acabamos de contratar uma empresa de São Paulo, que chama DPG, de marketing digital. É uma empresa que é a maior empresa de marketing digital do Brasil. Então, com essa ida nossa para São Paulo, ela vai nos dar esse suporte lá em São Paulo. Hoje a gente está aqui, né, nos bastidores aqui está a Jéssica, que é responsável pelo departamento de marketing, e a Heloísa, que é responsável pelo departamento de sucesso do cliente. Então a gente vem preparando para a gente entrar no mercado de São Paulo assim, com muito investimento na área de marketing, principalmente na área da equipe de vendas. Que isso vai permitir levar a gente para um outro nível de operações. Então, assim, é lógico que aqui a gente tem uma equipe muito qualificada, tá? A gente capacitou, como se fosse um processo permanente aqui de capacitação. Eu tenho colaboradores aqui que vieram de outra contabilidade aqui, trabalharam 10 anos lá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Como é que foi essa mudança de chave? Assim? Como é que você vislumbrou essa oportunidade, né, de ser um escritório contábil e começar a atender clientes de longe usando tecnologia? É porque eu participo desse grupo master, de contadores master lá em São Paulo. E esses contadores, eles são os maiores empreendedores de contabilidade no Brasil. E a gente percebeu que a gente tinha de trilhar esse caminho da tecnologia, com ferramentas digitais e principalmente com planejamento, que a gente sempre faz aqui o planejamento estratégico, e a gente teve que contratar novos colaboradores.
Isso aí levou a gente para outro patamar. E aí é o seguinte, a gente sabe que a maioria hoje das empresas, elas vão ter que usar inteligência artificial. E a gente já usa aqui inteligência artificial. Só para você ter ideia, Pedro, hoje o cliente não precisa mandar extrato para nós mais. Os clientes maiores, os pequenos ainda não foram implementados. Nós temos hoje uma API, que é uma inteligência artificial, que ela vai lá dentro do banco e ela pega o extrato para nós sem o cliente mandar. E ela já faz esse trabalho para nós. Só para você ter outra ideia, como que a gente usa inteligência artificial aqui também. Antes, para a gente tirar uma certidão negativa de qualquer órgão, nós tínhamos que entrar, por exemplo, dentro do ECAC, empresa por empresa, e tirar a certidão negativa. Hoje tem um robozinho, uma API que vai lá, de 15 em 15 dias, vai tirar todas as certidões para nós, joga num dashboard e mostra para nós o que tem pendência. Que bacana. Entendeu? Isso aí a gente ganha produtividade por causa disso. Outra coisa, nós temos um BI contábil aqui, que eu consigo transformar os números absolutos em números relativos e te mandar todos os indicadores, o índice de liquidez, o índice de endividamento, o EBITDA, e também a inteligência artificial já faz o relatório da evolução ou involução de qualquer indicador também. Eu não preciso mais fazer os relatórios, eu fazia os relatórios de evolução. Isso, né? Hoje, tecnologia. Nós temos um parceiro de São Paulo, que é a RepCount, ela já faz isso com a gente. Ou seja, a inteligência artificial, ela está presente aqui conosco diariamente, tá? E a tendência é evoluir mais ainda, tá? Igual eu te falei, nós fizemos 30 anos esse ano, Pedro. Eu não imaginava algum dia a gente não ter papel e não ter as pastas suspensas. Tem 3 anos que não tem papel nem pasta suspensa aqui. Tem resistência do cliente, tem resistência de alguns colaboradores, mas nós fomos quebrando isso de forma gradativa e implementando essas ações. E hoje você pergunta para elas, quer voltar com papel? Eles não querem. É a mesma coisa da pessoa que tem um aplicativo de banco e depois não sente necessidade mais de voltar. Talão de cheque. Quem usa talão de cheque? É só o Pix. E o profissional contábil, Joel, o que você acha que é importante hoje na formação deles? O que o profissional deve buscar para poder estar inserido nesse novo mercado? Eu te falei o seguinte, olha, ele tem que estar numa empresa que ele faz investimento em capacitação dele. E outra coisa, a tecnologia hoje é 80% da empresa de contabilidade. Essas ferramentas digitais é que fazem diferença, porque elas vão... eu trabalhei, o meu primeiro trabalho como contador, eu usava gelatina. Você nem sabe o que é, Pedro. Eu era um mecanógrafo, que é uma profissão que foi extinta. Aí você tinha uma máquina desse tamanho dessa mesa, e aí a gente datilografava as fichas eram carbonadas, eu pegava aquela ficha carbonada e colocava numa gelatina, uma gelatina mesmo, tipo um mimeógrafo. Aí eu pegava a folha do diário, que era um papel de seda, e colocava ali para registrar o diário, e depois mandar um livro dessa grossura para a junta comercial para registrar. Hoje, só para você ter ideia, todos os livros contábeis obrigatórios hoje, eles são registrados de forma digital, não tem papel. Todas as obrigações, eu estou falando assim, a própria não tem papel aqui. Você entrou aqui nem parece escritório de contabilidade. Pois é, cadê o papel? Pois não tem papel. Não tem pão de queijo, café. Pois não tem papel. E na sala de operação lá dentro, na sala de processamento também, você vai ver que não tem papel. Nós não temos papel. Vou te dar alguns números para você entender. Há 4 anos atrás, a gente imprimia aqui 30 mil folhas de papel. Hoje a gente deve imprimir umas 500, porque tem algum cliente antigo que quer receber ainda no papel. Eu tenho cliente de 90 anos, e como é que eu vou falar com ele em tecnologia? Não tem jeito. Tem que respeitar também, né? A gente entende também que a gente está no interior e tem algumas pessoas conservadoras, mas a gente foi quebrando isso e eles passaram a adotar também a tecnologia. E eu tenho casos também de clientes que, mesmo tendo 80 anos, que adotou a tecnologia. E ele hoje fala, não, foi muito melhor, muito mais fácil de eu trabalhar. Mas enfim, essa é a nossa, hoje essa proposta de trabalho da própria. A gente vem crescendo, nos últimos 5 anos a gente vem crescendo 30% por ano. Esse ano de 2024, nós vamos entrar em setembro agora, nós já crescemos 60%, em 2025 a gente quer crescer 100% em 2025. Então nós estamos num ascendente aí, e a gente espera aí gerar mais empregos, Pedro. Isso é muito trazer mais pessoas para trabalhar aqui
né? A gente espera que até o final de 2025 a gente tem mais ou menos 120 colaboradores nas unidades, porque justamente a gente ganha produtividade. Mas aí, sim, a primeira parte do nosso bate-papo aqui a gente falou da própria. Agora eu quero que você fale da segunda parte, que foi a relação. Por exemplo, você falou no início, mas a minha participação lá com vocês na Docto, que eu também vou deixar registrado aqui a minha gratidão à família Leitão, principalmente seu pai, que ele abriu as portas, né? Quando eu encerrei minha graduação, ele abriu as portas. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar diretor financeiro. Foi momentos que a gente trabalhou muito para consolidar realmente o grupo. A gente também estava num momento de transição lá, né? A gente precisava de crescer e não tinha investimento, e aí a gente conseguiu os investimentos para que a empresa, né, se tornasse o que ela é hoje. E aí vocês deram sequência, e agora eu fiquei sabendo também que vocês conseguiram a aprovação da Faculdade de Medicina lá em Teoflotone. Eu fico muito feliz porque eu lembro a primeira vez que eu fui lá em Teoflotone para comprar o terreno da Pampulinha. Você lembra? Aí eu cheguei lá com o presidente da cooperativa, mas como é que você vai comprar sem dinheiro? Eu falei, não, nós vamos trocar em bolsa. Parte em bolsa. Parte em bolsa, depois a gente vai pagar a coisa, e eles aceitaram. Foi mesmo. A gente concluiu fazer. Eu fiquei 2 dias em Teoflotone tentando conversar. E graças a Deus a gente conseguiu. Depois a gente foi para o BDMG buscar o recurso para construir os prédios. Os prédios lá de Teoflotone. Estrutura metálica, né? Aí nós fizemos, era uma coisa moderna na época, era uma estrutura inovação. Inovação. E assim, eu acompanhei também. Eu fiquei lá até 2017 como professor, onde a gente veio para cá para a gente dar essa nova roupagem em relação à parte digital aqui a partir de 2017. A gente vem fazendo alguns investimentos também de expansão e outras coisas, mas enfim, eu gostaria agora que você falasse também sobre essa minha participação lá com vocês, lá na Docto. Você teve uma participação muito importante na instituição, né? E eu queria dividir aqui em 2 etapas, né? Assim, não é que são 2 etapas, mas 2 segmentos. Um na própria docência e na coordenação, né? Então você teve um papel muito importante para fortalecimento do nosso curso de Ciências Contábeis e nossa rede, porque a gente acabou fazendo uma rede de cursos da área de contabilidade, né, de mais de 10 faculdades de Ciências Contábeis no Espírito Santo e Minas Gerais, que nasceram a partir da experiência de Caratinga e que você teve grande participação nesse sentido. Como professor, eu não preciso nem falar, né, que era um professor temido pelos alunos, mas a gente sempre acreditou no seu compromisso com a docência. Tinha um compromisso que os alunos tinham que aprender, tinham que se dedicar, e eu acredito que isso fez muita diferença. Converso com muitos ex-alunos que lembram, né, como é que você foi importante. Mesmo aqueles que te xingavam quando eram alunos, depois reconheceu que esse esforço acabou sendo muito importante na formação deles. Deixa eu te contar, vou abrir um parênteses, vou te contar sobre uma situação dessa. Quando eu tinha 3 anos que eu estava na docência, e eu tinha as 2 gerentes dos bancos Itaú de Ipatinga, eram alunas nossas aqui. Naquela época que vinha o pessoal de Ipatinga, de Manhuaçu, de toda a região vinha para cá. E aí uma das gerentes, ela estava com muita dificuldade para passar comigo. E aí no dia que eu dei o resultado da prova final, que ela conseguiu passar, ela foi lá na frente do quadro, perto da funda, ajoelhou e falei, fiquei livre de você. Ela é gerente da maior agência de Ipatinga. Aí tudo bem, eu falei com ela, ok, tudo bem, lá na frente você vai ver que você não vai ficar livre de mim. E aí todo mundo riu na sala, ficou ótimo, beleza. Passado uns 6 meses eu estava ainda como diretor da DOC, eu fui a Belo Horizonte, parei no Beléus para fazer um lanche lá, e aí quando eu olho assim, veio uma pessoa correndo para o meu lado, era ela. Ela chegou e ajoelhou perto de mim, eu quero te pedir perdão, porque eu acabei de fazer uma prova lá em São Paulo, eu vou assumir a maior agência do Itaú em São Paulo. Então assim, eu falei assim, eu fiquei livre de você. Gente, mas olha só,
O Joel era esse professor exigente, só para vocês terem uma noção. Na sala dele, as carteiras ficavam alinhadas assim, ó, milimetricamente, entendeu? E outra coisa, aluno não podia interromper também não, bater na porta, chegar atrasado, não tinha esse negócio não. Começou a aula, era aula, e dia de prova também, era aquela concentração, né, Joel? Aquela concentração, cada um na sua prova. Mas a gente vê que, na verdade, né, Joel, uma sala de aula, um professor exigente, ele ajuda o aluno a enfrentar uma vida que é exigente. O mercado de trabalho é exigente. Concordo. E isso, numa sala de aula, ele acaba ajudando o aluno, porque ele sente também a capacidade dele. Porque se você exige do aluno, ele acaba entregando mais. Ele acaba entregando, às vezes, a capacidade que ele não sabia que tinha. Então, é essa mágica que eu vejo da educação. Eu vejo também, Pedro, é lógico que tem muitas correntes de educação aí, mas eu vejo a educação, ela tem que estar atrelada à disciplina. Se você não tiver metodologia de trabalho, de aprendizado, de estudar, você não consegue fazer. E aí, será que deixar o aluno, às vezes, construir alguma coisa e ele não tiver limites, ele não tiver, na verdade, tem que ter alguma coisa disciplinada, ele não tiver organização, será que ele vai ser um profissional? Ô Joel, mas você está antenado com os movimentos mais avançados de educação, porque eu tive a oportunidade de estudar em Harvard, e lá o que mais me chamou a atenção era justamente isso. Você podia ter metodologias inovadoras, mas se você não estudasse o que você tinha que estudar para participar da aula, você ficava fora da aula. Quer dizer, era uma coisa automática, era uma disciplina que, se você não tivesse, você não conseguia fazer as coisas, porque você tinha que estudar para poder participar da discussão, para poder fazer o exercício, tinha tempo para tudo é muito cronometrado para poder aproveitar muito tempo. Mas eu queria falar também de uma outra contribuição sua, Joel, que foi na gestão da instituição, né? E a gente sabe que crescer é muito difícil, esse lado financeiro precisa realmente de alguém disciplinado, focado, e não porque dizer, né, uma pessoa de pulso firme igual você foi. Então você contribuiu muito naquele momento na instituição, era um pilar mesmo no crescimento da instituição, numa área muito importante, que era a área financeira, a área da contabilidade. Mas você fez mais que isso, né? Você fez mais que isso, você também ajudou ao enfrentamento, na negociação de dívidas, na negociação de situações às vezes complexas, complicadas. Então, eu acredito que não é só a questão da competência técnica, mas é a questão da lealdade e da capacidade resolutiva, de resolver problema, não importa de onde ele vinha, né? Eu lembro quando tinha um problema assim, muito complexo, a gente chamava você lá, vamos chamar o nosso pitbull aí. Pitbull para poder resolver esse problema aí, que era o Joel Tristão. Nós fizemos várias viagens aí pra gente, mas foi um momento que foi importante, né, para o grupo todo. Verdade. Então, eu vejo que a gente tem essa relação e é muito bom, né, você ver que você cresceu ainda mais, né, que você trilhou um caminho, e isso a gente fica muito satisfeito. Tá. A instituição tem muita gratidão aí pela... Eu quero deixar mais uma vez aqui registrado, Pedro, a gratidão que eu tenho pela família Leitão. E você, né, esteve comigo lá, a gente tinha de enfrentar algumas coisas da diretoria lá, pessoas que tinham ideias, algumas ideias que às vezes que conflitavam os interesses da empresa. E eu vou deixar claro aqui, eu era o único diretor que não era da família Leitão. É verdade, verdade. Eu era Tristão, que até rima com Leitão, né? Mas aí, Pedro, assim, a gente foi um tempo bom, um tempo de aprendizado também, né, para todos nós, e também a gente conseguiu dar a contribuição lá para a Docton, que hoje, né, igual você falou, está em vários estados também. Hoje, né, conseguiu o curso de medicina também, que vai ser um diferencial para o grupo todo, né? Verdade. Porque você sabe que as faculdades presenciais, elas passam por um momento delicado. O segmento inteiro. O segmento inteiro de educação passa por um momento delicado que terão que todos reinventarem também, tá? Agora, Pedro, a gente quer também te ouvir agora como o candidato a prefeito do município de Caratinga, você falar das suas propostas. E eu quero assim até adiantar duas coisas que eu acho que eu como cidadão caratinguense,
eu quero que até você também dê uma ênfase assim. Eu acho que tem duas coisas assim em Caratinga que hoje a população está reclamando muito. Eu vou só adiantar isso, depois você fala as suas outras propostas na área de educação, na área de saúde, principalmente na área de saúde, que está precária também em Caratinga. Mas tem duas coisas em Caratinga que eu acho assim que tem que ter urgência para resolver. Primeiro é a coleta de lixo. A cidade está cheia de lixo de manhã à tarde, à noite e de madrugada. O segundo é a questão da mobilidade urbana. O nosso trânsito está caótico. A cada dia tem acontecido alguns atropelamentos aí e está subindo esse quantitativo de atropelamento dentro da própria cidade. Eu estou falando dois casos aqui, mas eu gostaria que você desse uma geral sobre justamente as suas propostas como candidato a prefeito. A gente sabe da sua capacidade administrativa, da sua capacidade também de relacionar com pessoas. Você talvez seja lá da família Leitão o que tem mais habilidade para relacionar com todo tipo de segmento. Aí eu gostaria que você falasse aí justamente sobre as suas propostas e as suas expectativas como candidato a prefeito do município de Caratinga. Joel, você sabe que essa é uma cidade que a gente gosta muito. Tem uma história da minha família, história da trajetória educacional, mas a minha trajetória também, Caratinga é uma cidade que eu gosto muito. E eu passei a ficar incomodado com a cidade. Sabe aquela sensação de a gente olhar na parede, aquele quadro torto, você sabe que você consegue ajustar o quadro e aquilo vai te incomodando de uma tal forma que você não aguenta mais ficar sentado no sofá olhando aquilo. É a mesma sensação. Eu olho para essa cidade e vejo uma cidade que tem um potencial enorme, mas uma cidade que tem traços de abandono, né? Porque quando a gente entra na cidade e vê uma cidade suja, a gente não pode acostumar em ter uma cidade suja. Quando a gente vê um trânsito que é terra de ninguém, que não tem organização, que não tem regra e que acaba matando pessoas, chega uma hora que você precisa tomar uma atitude. Quando você vê uma cidade que os indicadores de educação, de saúde estão muito aquém do que poderia ser, e você está numa cidade que está entre as 400 maiores cidades do país, chega uma hora que a gente precisa dar a nossa contribuição. Pela trajetória que eu fiz, que é uma trajetória que é na instituição, mas também uma trajetória na gestão pública, me credencia a poder dar essa contribuição para a cidade. Então, essa candidatura a prefeito de Caratinga, ela nasce dessa insatisfação. E querendo deixar bem claro, eu não estou aqui dizendo, só falando mal de uma prefeitura. Eu acho que o prefeito atual, ele deu a contribuição dele, tem algumas coisas até positivas, de pagar em dia, mas a cidade está muito aquém do que poderia ser. E eu vejo que Caratinga pode evoluir muito. E eu vou dar um exemplo aqui, pegando o exemplo da PropterCast aqui, que é o seu escritório, a sua plataforma. Caratinga tem vocação para o digital, Joel. A gente tem que aproveitar. A gente tem muitos hoje adolescentes e jovens que nem trabalham nem estudam porque não tem oportunidade. A gente tem uma FUNCIMI que era para ser uma FUNCIMI 2.0, preparando essa meninada para o mercado futuro. E Caratinga podia ter aqui um centro de qualificação, um hub de inovação com inteligência artificial, com o digital, para poder preparar, e a gente tem vocação para isso. Caratinga pode ocupar um espaço, pode gerar oportunidade. A nossa média salarial é de 1,9 salários mínimos. Nós estamos hoje no estado depois do número 300. A gente podia ter uma renda muito maior. Mas como é que a gente tem uma renda muito maior? A gente tem que apostar em inteligência. Então, assim, tem vários segmentos da cidade que precisa melhorar. E eu acredito muito numa coisa, que é na capacidade de você trazer também recurso, trazer investimento a partir do relacionamento. O fato de ter sido secretário de Estado, eu relacionei com todos os deputados estaduais do Estado, com todas as regiões, relacionei e tenho relação com vários ministros do governo federal, e eu quero que essa relação traga benefícios para a cidade. A questão não é levantar bandeira para um candidato A ou B, é conseguir recurso, porque a gente sabe que 70% do recurso está no governo federal, então não adianta a gente achar que essa cidade vai resolver os problemas sem o relacionamento com o governo federal. Eu tive lá com o senador Rodrigo Pacheco, levei uma comitiva de empresários aqui em Caratinga,
E para deixar bem claro, empresários que muitas vezes, às vezes nem me apoiam na candidatura, mas levei empresários de peso e fiz uma solicitação: Caratinga precisa entrar na área da Sudene. A gente tem que corrigir esse erro, que foi falta de força política, que foi falta de atitude, e o senador me garantiu que vai fazer um esforço. Ele viu que a região, a gente tem Ubaporanga, Santa Rita, Santa Bárbara, Ipanema, tudo na área da Sudene, que você sabe muito bem, tem incentivos fiscais, tem incentivo de 100% no imposto de renda de pessoa jurídica para negócios digitais, e a gente está perdendo essa oportunidade. Então, esse é um exemplo. Assim como trazer recurso, porque a nossa saúde ela só vai melhorar, a gente só vai ampliar os leitos aqui se a gente tiver relacionamento, se a gente tiver investimento, ampliar as equipes, né? A saúde é algo que você conhece muito bem, porque você já teve dentro do hospital, ela não espera, e o relacionamento político ele faz a diferença, porque é ali que a gente vai conseguir recurso. Eu quero brigar muito pela cidade e eu sinto que eu posso dar essa contribuição. A gestão pública, você conhece muito bem, ela é muito diferente de uma gestão de uma empresa. Numa empresa, às vezes você ter um dinheiro no caixa, você ter um lucro é importante. Numa gestão pública, dinheiro em conta corrente é falta de remédio, é falta de médico, é falta de rua, é falta de calçada. Então você tem que ter uma agilidade para aplicar esse recurso e levar benefícios até o cidadão. Eu penso, Joel, que assim, a cidade ela precisa de um choque em diversas áreas, mas o mais importante é aproveitar o que a gente tem de melhor, que são as pessoas daqui. É ter uma gestão que as pessoas participam. Você pode dar uma contribuição, tem muitos empresários que podem dar uma contribuição, tem muitas lideranças que muitas vezes, às vezes não estão envolvidas com política, mas podem dar a sua contribuição para a cidade. A cidade está precisando de todo mundo. A gente precisa fazer um grande pacto de união para melhorar essa cidade, que a cidade está piorando, na minha visão. Com o passar do tempo, a gente se sente mais inseguro, a gente sente uma cidade mais suja, uma cidade mais abandonada, e é isso que eu acredito que a gente precisa mudar. A área de saúde, Pedro, eu queria até poder aqui dar uma sugestão. Como eu estive durante 16 anos na área de saúde, a saúde de Caratinga precisa ser totalmente reorganizada, tá? A questão da atenção primária, a questão, por exemplo, da atenção na urgência e emergência, e principalmente na questão hospitalar. Tá? Mas assim, você sabe que nós temos uma contribuição para Caratinga, eu fico muito orgulhoso por isso, porque se nós temos hoje em Caratinga uma UPA decente para atender a população, nós demos uma contribuição de quase 90% para a implantação e funcionamento da UPA. Tá? Eu estive à frente, eu que acompanhei, e assim, tem muitas coisas que podem ser feitas aqui na área de saúde, tá? E que são coisas que não precisam. Agora, é uma coisa importante que você falou: se a gente não tiver os recursos, né, e a relação com o governo federal, com o governo estadual, com os senadores e principalmente os deputados federais, porque cada deputado federal hoje tem 18 milhões de emenda específica para a área de saúde, cada um. E tem deputado, deve ter quase 30% dos deputados federais que não sabem onde coloca a emenda. Então é importante que trabalhe, por exemplo, que você trabalhe assim: olha, eu vou trazer para investimento em saúde no mínimo 5 milhões por ano. Aí você tem 20 milhões durante 4 anos, especificamente para saúde, porque são emendas específicas também. Então é muito importante ter essa visão que você está tendo. Eu fico feliz de ouvir isso de você. Isso não é surpresa nenhuma pela sua capacidade de gestão, mas eu vejo também que todas as vezes que você fala da sua candidatura, você fala de indignação com o cenário atual, tá? E a gente tem que indignar, e tem isso aí que vai estimular a gente a fazer alguma coisa. Na área de educação, Pedro, você já foi secretário também municipal de educação. Eu queria que você falasse se você vai implantar alguma coisa nova, por exemplo, a escola integral, que é uma coisa que eu também fui candidato a prefeito, eu ia implantar lá no meu município, que é Bom Jesus do Galho, eu implantaria lá a escola integral também, que eu acho importante, né? Eu acho que você é candidato pelo PDT, olha que coincidência. Meu primeiro voto para presidente da República foi no Brizola, Leonel de Moura Brizola, que tinha implementado o CIEP no Rio de Janeiro, com o professor Darcy Ribeiro. Isso mesmo. Que para mim, na minha opinião, foi o maior projeto educacional desse país. Verdade. Tá?
E eu vejo que aquele projeto ele poderia ser replicado em outras coisas. Tá? Então você vê uma criança entrar às 7 horas da manhã e sair 5 horas da tarde da escola, e ele vai ter uma série de atividades lá, não só atividades escolares, mas outras atividades. Ter, por exemplo, você falou a FUNSIMI. Eu vejo a FUNSIMI como eu até vou te fazer um pedido aqui. Eu acho que você olha para a FUNSIMI como futuro. Tá? E implanta lá. A FUNSIMI pode ser realmente um local, por exemplo, que pode colocar uma startup digital lá e a gente produzir mão de obra para o país inteiro. Justamente. Então isso é uma coisa importante. E também você sempre antenado com as mudanças, com essas coisas. E também, você, igual eu te falei, você tem muita facilidade de relacionamento. Tem tudo para dar certo. Tá? Mas educação, Joel, você sabe que eu como você, nós somos professores, temos um carinho com a educação e a gente sabe, né, se dentro da categoria até contábil, educação para a gente é investimento no futuro. A educação, quando hoje está ruim, ela também ela gera problemas no futuro, e problemas graves que às vezes é difícil de corrigir. Então, uma educação em tempo integral, com uma nova metodologia, mais atrativa. Pra você ter ideia, a aprendizagem de 7 a 14 anos em Caratinga é uma das piores do estado. Em 853 municípios, nós estamos depois do número 770. Pra você ter ideia. Que a gente precisa melhorar essa questão da aprendizagem, a atratividade da escola. Isso é investir na capacitação dos professores. Uma capacitação efetiva, que tem um projeto de ensino, que a gente cobre também. O professor ele precisa ter condição de trabalho, ele precisa ser valorizado, mas ele precisa ser cobrado, porque não é possível que o aluno passe de um ano para o outro sem alfabetizar, sem saber o básico, sem saber ler, escrever, fazer uma conta de matemática. Gente, isso é importante. A gente precisa ter uma educação que realmente faça uma evolução. E outra coisa, né, o digital é muito importante, mas me preocupa também o excesso de celular, por exemplo, das crianças hoje, que é um uso que não é produtivo. Então nós temos que ter um momento de lazer dessas crianças, tem que voltar a brincar, voltar a jogar bola, voltar a ter esporte, porque isso faz parte também do desenvolvimento, até para ser uma criança mais criativa no futuro, né? E muitas vezes, às vezes por falta de um projeto de uma educação integral, esse menino às vezes fica a tarde inteira num celular. E a gente tem que preocupar com isso, porque no futuro já demonstra que isso tem efeitos negativos, né, no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então a gente precisa prestar atenção, aumentar as vagas de creche, ter um centro de referência para crianças atípicas, porque está aumentando muito, Joel. A incidência em 2004 era 1 para cada 186 crianças, uma era atípica. Hoje é 1 para cada 36. Então, a gente está tendo uma incidência maior e o município não está preparado para isso. Eu quero que Caratinga seja referência nessa área, que a gente desenvolva um projeto com carteirinha, com diagnóstico e com uma equipe de profissionais capacitando e sendo multiplicadores para que a gente possa incluir essas crianças na rede de ensino. Isso é excepcional. Eu fui vice-presidente da PAI durante 20 anos também, e a gente vê essa necessidade dessas crianças atípicas, né? Que eu gosto de usar, que são crianças com necessidades especiais. E aí, igual você falou, essa incidência vem crescendo muito e, na verdade, o país não se preparou para isso. Caratinga também está dentro disso. Mas quando você fala que Caratinga está acima de 700 em 853, ou seja, nós estamos nas últimas posições na área de educação, nos indicadores de educação. Nós precisamos reverter isso. Então, você como educador, eu como educador também, nós conhecemos de gestão, de educação, e a gente precisa de reverter essa situação. Pedro, desde quando a gente fez o convite para você, a gente sabia que você está preparado para ser o prefeito de Caratinga. Você tem ideias inovadoras, você tem capacidade de gestão, e a gente quer pedir a Deus que te ilumine, né? Se você vier sair vitorioso nas eleições, que te ilumine, que te dê muita tranquilidade, muita sabedoria, muito discernimento para conduzir o município nos próximos 4 anos. E agora eu quero que você deixe aí uma mensagem para o povo de Caratinga aí,
Olha, como candidato. Como candidato pode pedir voto, né? Pode, lógico. Olha só, a minha fé tem aumentado nessa caminhada, porque eu sinto que o que eu quero fazer é de verdade, vem do coração, vem da alma, e acredito que a gente não controla tudo, né, Joel? Então Deus está lá em cima também, vendo isso, e se for da vontade dele, eu tenho certeza que vai se realizar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. O que eu quero dizer aqui, Joel, aproveitando o seu programa, é que as pessoas pensem muito. Caratinga agora, saiu hoje no jornal, Caratinga tem mais de 90 mil habitantes. Uma cidade grande, com problemas grandes, complexos. A gente tem que pensar quem que a gente vai colocar ali na cadeira de prefeito. Não deixar nenhuma cortina de fumaça, porque partido tal, porque não sei o que. Olhar a trajetória da pessoa, a capacidade da pessoa, porque é ela que vai te representar, é ela que vai tomar as decisões, é ela que vai estar ali tomando as principais decisões que vai afetar o município, a vida de todas as pessoas, de todas as crianças, de todos os idosos, de todas as mulheres. Então, é importante pensar nisso. Eu acho que assim, tem pessoas bem intencionadas, pessoas boas, mas eu acredito na inteligência das pessoas de Caratinga. Mesmo aquelas pessoas mais simples, que muita gente duvida da capacidade de análise, eles estão comparando, eles estão vendo, eles sabem que é importante escolher alguém que vai poder melhorar a cidade. Então eu queria que as pessoas analisassem a nossa proposta, a nossa candidatura. Eu acredito na nossa candidatura hoje seja melhor para a cidade, mas eu sei que a decisão é do eleitor, né? E se eu puder merecer a confiança, digitar 12 lá no dia 6 de outubro. Tá. Gente, então assim, a gente quer agradecer, Pedro, por você ter vindo aqui, e a gente quer aqui despedir dos nossos seguidores aqui, e a gente encerra aqui o segundo episódio, né, do PropterCast. Tá? Muito obrigado, Pedro. Obrigado por pedir seu voto também, viu, Joel? Analisa direitinho. Tá ótimo. Tá? Tá bom, obrigado, então, tá, gente, foi um prazer. Um abraço, prazer é nosso.